Glória a Deus, glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. João capítulo 2. João capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que esta tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estando ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco, e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pensa mais um pouquinho em Jesus. Oh Senhor, nada se compara a Ti, Pai. Senhor, eu Te louvo, eu Te adoro, porque Tu és o convidado principal deste culto. E nós não Te convidamos aqui, Senhor, simplesmente para assistir esse culto, mas nós queremos declarar: Jesus, Tu és o Senhor desta igreja. Faça aquilo que Te apraz. Nós não nos envergonhamos do Teu poder. Jesus, enquanto a Tua palavra for ministrada, que sinais e maravilhas aconteçam no nosso meio, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, não pensando nos problemas que nós temos para resolver, mas nós queremos, Senhor, pensarmos na Tua palavra com o nosso coração cheio de fé, porque em Ti nós faremos proezas, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida aqui. Espírito Santo de Deus, vem com a Tua revelação sobre o nosso coração. Ah, doce Espírito, és Tu que nos ensina todas as coisas, e nós queremos agora, Senhor, aprendermos com o Teu Espírito, porque nós sabemos que se ficarmos apenas na dimensão da letra, Senhor, nós não vamos viver, mas nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito vivifica a Tua palavra em nós. Muito obrigado, nós oramos, nós Te adoramos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Filhos, esse é um texto muito conhecido. Ele é um texto tão conhecido que até quem não conhece, conhece ele. É verdade. A pessoa nunca colocou os pés numa igreja, mas com certeza ela já ouviu essa expressão: ah, mudou da água para o vinho. Mudou. Aconteceu alguma coisa
e houve uma metamorfose, uma transformação radical. Só que essa expressão, mudança da água para o vinho, ela historicamente é inspirada no primeiro milagre que Jesus realizou. Irmãos, e Jesus era alguém tão festeiro, e é até hoje, que o primeiro milagre dele, ele resolveu fazer numa festa. Olha que coisa boa. Se eu fosse da assessoria de marketing de Jesus, eu ia dar outra sugestão. Fala assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, ressuscita Lázaro primeiro. Imagina, o movimento já vai começar bombando. Agora, casamento, Jesus, não é coisa polêmica. Transformar água em vinho, Senhor. Vai que o pessoal queira beber na igreja, vai dar problema esse negócio. Porque o religioso, ele não consegue, meu irmão. Ele não suporta a alegria dos outros. E Jesus já começa com um milagre polêmico. Transformar água em vinho. Alguns chegam a dizer que esse vinho aqui era suco de uva, não era vinho de verdade. Eu respeito, irmãos, e eu particularmente, de maneira bem simples, entendo que era vinho mesmo, porque o próprio mestre Sala chegou e falou: o seguinte, todo mundo serve o bom vinho primeiro. Depois que a galera já está bastante alegre, serve o inferior, porque aí o cara já não sabe mais o gosto. Ah, pastor, então se Jesus transformar água em vinho, então eu posso mandar um vinhozinho? Esse aqui pode, eu sempre gosto de dar essa explicação. Esse vinho que Jesus transformou, essa água que Jesus transformou em vinho, pode beber. Então você faz o seguinte, você pega uma garrafa de 2 litros de vidro, para não alterar o gosto, enche de água e você fica orando. Vai orando, vai orando. Se transformar em vinho, você pode beber tranquilo. Porque você, se tiver unção para transformar água em vinho, você vai ter um entendimento para não pecar diante de uma garrafa. Sabe, irmãos, nós queremos levar as coisas tudo dentro do pode e do não pode. Há coisas que nós podemos, é lícito, mas não nos convém. Você até poderia fazer, mas você começa a matar a unção, a matar os milagres, a matar o teu relacionamento com Jesus. E nada é mais precioso que isso. Nada é mais precioso, irmãos, do que a manifestação do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Ah, pastor, eu não preciso do sobrenatural. Eu creio em Deus racionalmente. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala que o Evangelho não é a razão. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Se não houver poder de Deus, não é Evangelho. Irmãos, nós não conseguimos cumprir a palavra de Deus pela nossa própria racionalidade. Se não tiver unção de Deus sobre nós, mesmo que a gente esteja vivendo um período de festa, se Jesus não estiver presente, irmãos, com autoridade, essa festa vai acabar em tristeza. Mas se Jesus estiver presente, pode ser um funeral de Lázaro, vai acabar com ressurreição para a glória de Deus. E eu quero pensar com vocês rapidamente sobre uma mudança total. Uma mudança radical na nossa vida. Esse texto mostra Jesus liberando o seu poder para que algo não tivesse uma mudança apenas na aparência, mas uma mudança na essência. Porque mudar a aparência, irmãos, é religiosidade. Mudar a aparência, nós podemos mudar. Mas a essência, só Jesus pode fazer. Você não faz, eu não faço. Uma igreja não faz. Um estudo bíblico não faz. Somente Jesus é capaz de mudar a essência das coisas. Por isso que nós precisamos depender inteiramente da manifestação do poder de Jesus. E eu quero que você pense qual área da sua vida precisa de uma transformação total. Porque, irmãos, vamos ser honestos, você pode, aqui na igreja, todos nós estamos cheirosos, bonitinhos, aqui todo mundo é educado, todo mundo é crente, todo mundo
tem uma boa aparência. Mas nós sabemos, irmãos, as áreas da nossa vida que nós precisamos mudar. Eu não estou falando de um perfeccionismo. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai errar na sua vida. Nós somos seres humanos, temos as nossas limitações. A própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, mente. Mas eu estou falando, irmãos, existem áreas históricas na nossa vida, que vez após vez, passa um tempo, quando vê nós estamos lá no lamaçal novamente. Nós já somos tão profissionais nisso que a gente cai e ninguém percebe mais. Já viu aquela pessoa? Nós trupica, mas não breca, né? Trupica, mas não cai. Ela já adquiriu uma forma teatral tão grande para maquiar aquela atitude errada dela, que ela tem um argumento certinho. E aí, meu irmão, você engana pai, você engana mãe, você engana pastor, você engana você mesmo. A gente só não consegue enganar Jesus. Irmãos, eu nunca cheguei diante de Jesus para falar com Ele e conseguir dizer: Senhor, eu te louvo porque como a minha vida está maravilhosa na Tua presença. Às vezes eu até chegava feliz porque não tinha nenhum pecado grosseiro, mas eu começava a colocar minha vida diante de Deus, e quando eu era impactado pela santidade de Jesus, eu dizia: ai de mim, Senhor, existem áreas que eu ainda não entreguei, existem coisas que eu ainda não mudei, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou um pecador. Mas nós sabemos que existem áreas, irmãos, que a gente já sabe como esconder dos outros, mas de Deus não tem jeito. E mesmo essas áreas que talvez você nunca tenha tido vitória na sua vida, vitória completa, vitória esmagadora, Jesus te trouxe hoje aqui, e o mesmo Jesus que transformou a água em vinho está aqui essa noite. Ele pode mudar a sua essência, Ele pode mudar a sua casa, Ele pode mudar a sua vida. Se você crê, se manifeste, aplauda Ele, Ele está neste lugar. O teu maior pecado, meu irmão, se ele for tratado na presença de Jesus, vai se transformar no teu maior testemunho de vitória. Isso que é mudança total. Moisés, ele era um homem violento, matou um egípcio com as próprias mãos. Ah, meu querido, mas ele teve uma experiência com Deus. E a Bíblia diz lá em Números capítulo 12, verso 13, que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Testemunho do próprio Deus. Talvez o diabo esteja te acusando e dizendo: você nunca vai ser liberto desse vício. Deixa eu te dizer, você não só vai ser liberto, como Deus vai te usar para libertar outros para a glória de Deus. Talvez o diabo esteja te acusando e dizendo: você nunca mais vai sentir alegria, essa tristeza vai continuar te dominando. Deixa eu te dizer algo: você não só vai ser curado dessa depressão, mas você será um canal para alegrar o coração do povo de Deus. Talvez o diabo te acuse: você é um adúltero, sem vergonha, você nunca vai conseguir ser fiel à tua esposa. Mas Jesus está aqui e não só vai te tornar um homem fiel, vai restaurar o teu casamento, a tua moral, e você será usado para restaurar muitas famílias para a glória de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Jesus entra, Ele muda de verdade, Ele muda a essência, não tem nada a ver com a aparência, tem a ver sim com o coração transformado na presença de Deus. Mas sabe qual a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, se eu quero uma mudança total na minha vida? A primeira coisa que eu preciso é obedecer ao Senhor Jesus, mesmo quando a princípio isso não resolva o meu problema. Diga: eu preciso
obedecer, mesmo que a princípio isto não resolva o meu problema. E meu irmão, quando nós obedecemos ao Senhor, nós não o fazemos porque isso é uma questão lógica. Porque a lógica, ela não precisa de obediência, ela só precisa de execução. Não precisa ter autoridade para obedecer à lógica. Não precisa. Se alguém estiver andando, vindo aqui para o púlpito, olhando para cima, e eu falar assim, cuida do degrau, ela vai me obedecer instantaneamente. Tendo o degrau, não, ela vai parar e vai dar uma olhada. Opa, peraí, o que está acontecendo? Porque isso é uma lógica. Se eu tropeçar, se eu estiver olhando para cima e tiver um degrau, eu vou cair. Se você estiver andando, cabeça para cima na rua, e uma criança chegar para você e falar, ó o buraco, você para, opa, deixa eu ver. Se um bandido falar isso para você, você vai obedecer. Sabe por quê? Tem lógica. Tem gente que fala assim, não, se Jesus me... Olha, se você me provar, pastor, querido discipulador, você me provar na palavra, você me provar na lógica que eu tenho que obedecer isso aí, aí eu vou obedecer. Meu irmão, isso não é obediência, isso é execução, lógica. Obediência envolve confiança. Obediência envolve reconhecimento de autoridade. É óbvio que Deus tem uma lógica. É óbvio que nós, como líderes, temos que explicar as coisas para as pessoas. Temos que ensinar o propósito. Mas há momentos, irmãos, que isso não é possível. Há momentos que nós precisamos de uma direção. Esses dias atrás eu li uma história de um missionário na África. Seu filho estava brincando numa árvore, feliz, no pé de uma árvore. Ele pediu, papai, posso brincar na árvore? Papai disse, pode. Ele estava lá com a autorização do pai brincando. De repente o pai olha com uma cara de poucos amigos para o filho e fala assim, deita no chão agora e vem se arrastando aqui, agora. O filho imediatamente deitou no chão e foi se arrastando. Quando o filho chegou próximo ao pai, falou, papai, eu estava lá com a sua permissão, por que o senhor me xingou, falou duro comigo? Papai pediu para ele olhar para a árvore, e lá na árvore havia uma cobra, pronto para dar o bote naquela criança. Irmãos, tem coisas que a gente, como pai, como líder, às vezes a gente não consegue nem explicar direito, mas a gente tem uma visão que o nosso filho não está tendo. Há um tempo atrás, um jovem, eu fui buscar ele num motel, ele estava usando drogas, trancado num quarto de um motel. Ele havia sido ganho para Jesus, através do pastor Fábio. E aí o Fabinho me ligou e disse, pastorzão, o cara está lá e ele não tem dinheiro para pagar para sair do quarto de motel, ele está com droga e os caras estão ameaçando levar a polícia, pastor. Se a gente não resgatar ele lá, ele vai ser preso, pastor. Fui lá, peguei R$50, paguei, tiramos ele daquele quarto de motel, levamos ele, tomou um banho, fez uma oração de compromisso com Jesus, a vida dele mudou. Irmãos, para a glória de Deus, aquele jovem foi liberto do crack, não foi nem para um centro de recuperação, deveria ter ido, mas não foi. Foi liberto do crack, foi liberto da maconha, foi liberto do álcool. 30 anos de idade, mais ou menos. E um dia ele chegou, pastorzão, estou bem, estou na benção, estou trabalhando, estou começando a ganhar dinheiro. Pastor, tem uma menina na igreja, estou apaixonado por ela, pastor, ela tem 15 anos de idade. E ela está apaixonada por mim,
e nós vamos namorar. Aleluia, glória a Deus. Eu estou orando e Deus está falando comigo. Rapaz, sabe quando, irmão, você como pai, você tem aquele discernimento? Eu falei, filho, você tem 30 anos. Você é um cara do mundo, você viveu com mulher, você viveu na prostituição, filho. Você vai se envolver com essa moça, não... Calma, espera um pouco. Ela é muito nova, você vai levar essa menina na lábia, cara. Você vai fazer besteira com ela, filho, pelo amor de Deus, espera. Espera um pouco, não é o momento. Fazia 7 meses que ele estava na igreja. Falei, eu não posso proibir de namorar, eu não sou daquele que diz pode, não pode, mas querido, o teu caso, eu fui te buscar lá no inferno, filho, pelo amor de Deus. Ele falou, não, pastor, Deus falou comigo. Irmãos, ele se envolveu com essa moça, teve relações com essa moça, aquilo abalou a sua fé. Daqui a pouco ele começou a beber, começou a fumar baseado, começou a fumar crack. Hoje ele está numa penitenciária. Alguns dias atrás ele mandou uma carta para mim. Eu deveria ter ouvido o senhor, pastor. Irmão, quando a gente fala algo da palavra, quando a gente muitas vezes é duro, irmãos, é porque nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Tenha discernimento. Quando alguém que te ama, quando alguém que investe na sua vida fala algo para você, mas às vezes a gente prefere ouvir um amigo, às vezes a gente prefere ouvir um colega, às vezes a gente prefere ouvir um professor de faculdade que nunca deu R$1 para nós, que nunca passou a noite em claro por nossa causa. Eu fiz um compromisso com Deus, pessoas que eu tenho aliança, pessoas que eu tenho em consideração. O pastor Jetro virá pregar aqui na minha posse, na posse da minha família, na celebração de posse. A minha esposa sabe, e a igreja também vai ficar sabendo agora. Se um dia, meu irmão, você me exortar em algum erro que eu cometer, e eu não ouvir você, pode procurar o meu pastor. Se ele falar concordando ou discordando, eu vou obedecer. Minha esposa sabe disso. Fala, amor, se eu estiver cometendo um erro, se eu estiver fazendo um mau negócio, uma besteira, e você já me alertou e eu não estou dando bola para você, pode ligar para o meu pastor. Ele não precisa nem me dar explicação. Irmão, eu vou dizer para vocês, até hoje, pela graça de Deus, eu tenho podido desfrutar da bênção dentro da minha casa, da bênção no ministério e na bênção de Deus em todas as áreas da minha vida. Porque nós temos que aprender a obedecer. Às vezes, irmão, a curto prazo não resolve nada. Eu estava no MDA com meu pastor, um discipulado, um aconselhamento, e a maioria que sabe, mas talvez alguns não saibam. Eu, irmãos, já cheguei a pesar 163 quilos. E eu não mudava, não é porque eu levava na brincadeira. E óbvio, você está acima do peso, não é pecado, não é problema. A Bíblia fala, bom é para o homem comer, beber, regozijar-se. Não tem nada a ver com a questão de estética, não. Mas eu já não tinha saúde mais. Eu não tinha mobilidade mais. Eu estava morrendo em pé. Põe aquela primeira foto, só para quem nunca viu eu no estado bruto. Esse foi o meu primeiro encontro com Deus, meu primeiro encontro face a face com Deus. É natural, não é um pneu de trator embaixo ali, não. Foi meu primeiro encontro com Deus, face a face com Deus. Semana retrasada, eu ministrei no meu último encontro. Põe a foto aí, fazendo favor. Esse é hoje. Põe as duas, filho.
O meu primeiro encontro com Deus, e hoje com 54 quilos a menos, para a glória de Deus. Pode tirar. Por que eu estou mostrando isso para você? Eu não quero vender para você nada, pelo amor de Deus. Odeio isso, sempre odiei. Nada contra, viu, irmão? Eu odeio quando tinha uma abordagem assim mal educada, quando a pessoa fala direitinho, aí é benção. Mas, nós temos dificuldade em sermos confrontados. Eu lembro que um dia o meu pastor me chamou na sala, e com muito amor e carinho, pastor Jeto, chegou e disse assim: Diegão, pelo amor de Deus, rapaz, você tem que parar de comer, senão você vai morrer pela boca. Não dá, filho. Você está lá pregando, na metade da frase você já não aguenta mais. Pelo amor de Deus, filho, você sabe que eu te amo, cara. Faz alguma coisa, bicho. Vai lá na doutora Miriam, uma líder de célula da nossa igreja, uma nutróloga. Você vai lá, cara, e você só vai comer o que ela mandar. Aí eu tenho que obedecer pastor, tenho que obedecer a líder de célula. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, só falta ter que obedecer minha mulher agora, aí pronto. E o que a Ana Paula colocar na mesa, você come. No teu prato você come. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Agora veja bem, não foi fácil. A princípio, irmão, começar uma reeducação não mudou nada na minha vida. Aliás, piorou. Eu passava mal. Eu sonhava que eu estava comendo. Eu passei a ter visão. Meu Deus do céu. É verdade. Um dia eu estava viajando, e estava escrito lá no comércio, casa de tintas. Eu li casa de carne. Eu vi as coisas. Tinha um pincel, parecia que era uma costela. Eu vi uma costela assada. Eu ia parar falando, que delícia uma costela assada. Você tem visões. Então é difícil, é luta, quando alguém te dá um conselho. Veja, Jesus disse para aqueles homens, enchei as talhas de água. Meu irmão, se fosse eu ia dizer, Jesus, se liga, eu preciso de vinho. No mínimo a Coca-Cola, Senhor. Agora a água, servir água no casamento. Pelo menos a Coca-Cola, Jesus, que aí eu digo que eu sou crente e não sirvo vinho no meu casamento. Tá bom. Está ótimo, mas não, água. Você imagina não servir só água? Na nossa cultura, irmãos, não se compara com o que aconteceu lá. Segundo alguns historiadores, se faltasse vinho numa festa, os convidados poderiam processar o noivo, judicialmente. Então você imagina o pepino, você imagina a luta, você imagina a batalha. Mas aqueles homens obedeceram Jesus, mesmo que a princípio isso não resolveria o problema deles. Nós temos que aprender a obedecer ao Senhor. Não importa, meu irmão, as dificuldades e as lutas que você possa estar passando. Segunda coisa, se eu quiser uma transformação total, eu tenho que obedecer, mesmo que a princípio não resolva o meu problema. Mas pode ter certeza, se eu estiver obedecendo o Senhor, mais cedo ou mais tarde, o milagre vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Outra coisa linda que eu aprendo nessa história, tem tantas coisas, não dá tempo da gente aprofundar. Mas outra coisa que eu aprendo, é que se eu quiser uma transformação total na minha vida, eu não posso parar a festa enquanto a provisão de Deus não chega. Eu acho lindo a atitude desse noivo. Irmãos, é óbvio que ele sabia que estava faltando vinho. Quando veio o vinho melhor que Jesus havia transformado, o mestre Sala chamou o noivo. Falou, noivo, que negócio é esse, rapaz? Você se deixou o melhor vinho para o final, é o contrário. Então, quando acabou o vinho, certamente o mestre Sala falou, noivo, acabou o vinho, rapaz, cadê a grana? O que nós vamos fazer? Os caras vão achar que é culpa minha aqui na administração do bar. E sabe como é que é open bar, meu amigo? Tem que ter a vontade.
Não pode ser assim. É melhor sobrar do que faltar, e está faltando, aliás, acabou. Mas a atitude do noivo é linda, irmão. Você não vê o noivo estressado, você não vê o noivo brigando com a noiva, você não vê o noivo nem escabelado pedindo: Jesus, faz um milagre, pelo amor de Deus. Vem, Jesus, não sei se pode, mas transforma água em vinho. Nada disso. O noivo está lá, de boa. Meu irmão, eu nunca perdi a fome na minha vida. Nem quando meu pai morreu eu perdi a fome. Ao contrário, quando eu fico triste é que eu quero comer. Mas, no dia do meu casamento, irmãos, me deu uma paranoia que ia faltar comida. Que eu comi assim, sabe, belisquei um pouquinho, uma carninha que tinha lá, um pouquinho de arroz, preocupado. Como se o meu prato fosse fazer a diferença na festa toda. Sobrou comida, mas eu entrei na paranoia, porque você fica preocupado, o noivo, meu Deus, será que vai entrar a música certa? Será que não vai faltar luz? E aquele estresse. Mas o noivo deixou a festa rolar, deixou as coisas acontecerem. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender, existem faltas na nossa vida, existem privações na nossa vida. Sabe, tem hora que vai faltar dinheiro, tem hora, meu irmão, que vai faltar saúde, tem hora que pode faltar roupa, tem hora que pode faltar dinheiro na conta. O que não pode faltar é a presença de Jesus, porque se Jesus estiver, o milagre vai acontecer. Se Jesus estiver, a água vai se transformar em vinho. Mas eu preciso entender que Jesus, Ele não vai faltar. E eu quero encerrar. Quero já chamar a equipe de louvor para me ajudar nesse momento. Meu Deus, o relógio acelerou aqui. A presença de Jesus não pode faltar, irmãos. E aqui, eu quero encerrar dizendo a última coisa. Se eu quiser uma transformação total na minha vida, eu preciso convidar Jesus oficialmente e imediatamente para a minha vida. Diga: eu preciso convidar Jesus oficialmente, imediatamente e diariamente na minha vida. Irmãos, Maria foi convidada. Alguns estudiosos dizem que Maria era parente dos noivos. E obviamente ela sendo convidada, convidaram também o filho dela. Só que lembra que foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus não tinha curado nenhuma gripe ainda, nem uma unha encravada. Jesus, irmãos, não tinha fama de ser alguém com poder e autoridade. Talvez você diga: olha, se Jesus fizer isso na minha vida, eu vou convidar Ele. Primeiro vem Jesus, depois os seus milagres. E é interessante, irmão, que aquele homem, a Bíblia diz que ele convidou Jesus e os seus discípulos. Quem já organizou casamento sabe. A lista de convidados, irmãos, é o que dá mais briga no casamento. É ou não é? Ah, você não vai convidar a tia da minha mãe? Não, e essa vizinha aqui me criou. Ela só tem 8 filhos. Eu imagino quem estava organizando a festa. Não, tudo bem, Maria é parente, mas Jesus já tem mais de 30 anos. Vamos convidar só Maria, ela já está viúva. Não vai pesar nada. Mas eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino o noivo dizendo para a noiva: me disseram que o filho dela é o Messias. Me disseram que é Ele que vai mudar a história da humanidade. A gente não pode convidar Ele para pregar no nosso casamento ainda.
mas pelo menos para a festa. Vamos chamar ele. Mas se chamar ele, vai ter que chamar os discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. É impossível convidar Jesus sozinho. Toda vez que a gente chama Jesus, vem discípulo junto. Não se deixe enganar. Se você tem dito, olha, é o seguinte, eu amo Jesus, eu sigo Jesus. O difícil para mim é a igreja. O difícil para mim são os discípulos. Já falaram mal de mim, já me enxotaram. Eu não aguento. Jesus eu amo. Ó, Jesus, joia. O resto é tudo bijuteria. Querido, quem convida Jesus vai trazer uma renca de discípulos junto. Tem Pedro, tem João, tem Tomé, tem Judas. Só que por Jesus vale a pena. Sabe por quê? Jesus não desiste de ninguém. Jesus não diz, eu desisto, fofoqueiro, mas Jesus não desiste. Jesus disse, não tirai o joio do meio de vós, deixa que eu tire, porque senão pode sair trigo junto. Você está aqui pela primeira vez, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu ser muito claro para você. Você não pode adiar o teu compromisso espiritual com Jesus essa noite. Ah não, pastor, eu até quero, mas entrei nessa igreja e dei de cara com uma pessoa que me deve até hoje. Então vem, irmão, a chance que você tem de cobrar ela aqui dentro. Olha, não é? Mas fala com ela, não vem falar comigo, pelo amor de Deus. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso, mas nós queremos ver Jesus e uns aos outros, porque nós sabemos, irmãos, que a Bíblia diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, é como orvalho sobre os montes de Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Se você convidar Jesus, a gente vai junto. Mas pode ter certeza, meu irmão, na presença dele nós vamos ver a água ser transformada em vinho. E o vinho na Bíblia representa alegria, o vinho na Bíblia representa remédio, o vinho na Bíblia representa prosperidade, o vinho na Bíblia representa santificação. É o sangue de Jesus derramado sobre nós. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Eu quero encerrar contando duas histórias bem rápidas para vocês. A primeira é de uma jovem lá em Londrina, no Paraná. Frequentava a igreja, ela era uma bênção, mas como de costume a igreja pisou muito nela, ela saiu da igreja. E um dia ela estava se preparando para ir para uma balada. E a mãe disse, filha, vamos para a igreja, filha. Não quero, mãe. Quando eu ficar velha, igual a senhora, eu volto para a igreja. Deixa eu curtir a vida. E quando vieram buscar aquela menina para a balada, o carro estava lotado. Ela teve que sentada no colo lá de um amigo. E a mãe dela, preocupada, disse, filha, vá com Deus. Que Jesus te acompanhe. E ela disse assim, mãe, só se ele for no porta-mala, que aqui não cabe mais ninguém. Irmãos, eu sei que é triste, mas é um fato verdadeiro.
aquele carro capotou. Todos no carro morreram. A única parte que ficou intacta quando os bombeiros chegaram foi o porta-malas do carro. E havia uma dúzia de ovos dentro daquele porta-malas e nenhum ovo foi quebrado. Não adianta o compromisso com Jesus. Antes de eu ir para o seminário, eu trabalhava numa fábrica de balas e pirulitos. Tinha um colega de trabalho que na hora do intervalo eu falava de Jesus, eu apresentava Jesus e toda vez ele me zombava, toda vez ele falava mal, toda vez ele me caçoava, que eu era besta, que eu era virgem, que eu era isso, que eu era aquilo. E sabe, irmão, chegou um momento que eu desviava o foco, eu tentava falar com aqueles que me davam mais crédito. Mas aí eu fui para o seminário, fui estudar, atender o meu chamado, a minha vocação. Depois de 2 meses que eu estava no seminário, eu recebi a notícia, aquele homem, que era um dos melhores funcionários, uma empresa com 1000 funcionários, uma indústria. Ele tinha um gol na época 0 km, um dos melhores gols. Um dia desse, ele saiu da empresa, 5 da tarde. Por volta das 5h20, ele estacionou na beira da rodovia, próximo a uma árvore. Pegou uma corda e se pendurou naquela árvore. O que mais reclamava, o que mais me zombava, era o que mais precisava. Era um grito de socorro. Por que eu não insisti mais? Vou fazer um convite para você agora. Não sei se você vai aceitar ou não, mas em nome de Jesus, como igreja, nós não vamos desistir de você. Eu não estou falando isso para te ameaçar, para te pôr medo, não. Simplesmente foi o que eu vivi. A partir daquele momento, eu disse: Senhor, eu não quero perder mais as oportunidades. Fecha os teus olhos. Se você quiser convidar Jesus para ser uma autoridade suprema na sua vida, para que Ele transforme da água para o vinho, para que você o obedeça, mesmo que às vezes há coisas que você não concorda, mas você cansou de você mesmo, você quer Jesus, você quer que Ele seja o teu Senhor. Irmãos, a Bíblia diz: se confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. É apenas uma oração, dizendo: Jesus, eu te convido para a minha vida. Não espere a crise chegar, não espere o problema chegar, convide Jesus. E se o problema já chegou, não tem problema, Ele é especialista em mudar da água para o vinho. Feche os teus olhos, vamos todos juntos repetir. E alguns vão pela primeira vez fazer essa oração, mas faça de todo o coração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu te convido, entra no meu coração, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha vida. Eu peço perdão dos meus pecados, eu reconheço, Jesus, que o Senhor venceu a morte para me dar a vida eterna. A partir de agora, Jesus, não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor viverá através de mim. E a vida que eu tinha antes, segundo a minha vontade, a partir de hoje,
de hoje, eu terei pela fé, e esta é a verdadeira solução, vitória sobre o mundo, a minha fé em Ti, em Teu santo nome, Jesus. Amém. Todos de olhos fechados ainda, cabeça baixa. Porventura alguém fez essa oração pela primeira vez, de todo o coração, pela primeira vez, só para identificar, erga uma de suas mãos, você que fez essa oração, amém, fica a mão erguida. Mais alguém? Amém, lá no fundo, amém, por gentileza, fique de pé, você que ergueu sua mão, fique de pé, por gentileza. Nós queremos orar pela sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Pastor Rodrigo, receba esses irmãos tão preciosos. Talvez você não ergueu a mão, mas você fala, pastor, é hoje, eu quero oficializar o meu amor por Jesus, pastor, eu quero uma nova vida para mim. Pode vir aqui, filho. Glória a Deus, igreja, vamos ficar de pé, vamos orar. Você vai ser, querido, recebido numa família. Quero dizer uma coisa, Jesus entrou dentro de você. A Bíblia diz que quando nós oramos, quando nós obedecemos e amamos ao Senhor, Ele e o Pai vêm e faz morada dentro de nós. Ele faz morada. Jesus está aí dentro. Jesus está morando aí dentro. Mas eu quero dizer, você não está recebendo só Jesus. Há uma igreja toda aqui que está te recebendo e que vai aplaudir a presença do Senhor, louvando a Deus pela tua vida. Você é motivo de alegria, você é motivo de festa. Para nós é uma festa receber você. Erga sua mão, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, nós abençoamos cada irmão, cada irmã que estamos recebendo aqui, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, eu profetizo a libertação do Senhor, uma mudança total e absoluta, Pai, da água para o vinho, Senhor Jesus. Eu declaro cada lar abençoado, eu declaro, Senhor, que a partir de agora, a vida dessas pessoas nunca mais será a mesma, ela vai mudar para melhor, para melhor, para melhor, para melhor. Muito obrigado, papai. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, e é assim, Jesus, que como tua igreja, nós nos alegramos, nós aplaudimos mais uma vez o Senhor.